É, nós não estamos conseguindo transmitir ao vivo, deu algum problema técnico, mas estamos gravando. Então, depois os irmãos nos ajudam, por favor, a espalhar essa boa notícia, né? Pelo menos parte do culto a gente vai tentar gravar e compartilhar depois nas redes, tá certo? Bom demais ver vocês aqui, gente. Olhando aqui, ó, para cada um, cada uma. Muito bom. Deus esteja nos abençoando sempre, no nome de Jesus, né? Hoje é o nosso penúltimo encontro no deserto. Domingo que vem, se Deus quiser, estaremos no nosso último encontro sobre o deserto, entrar e sair dos desertos, né? E a nossa mensagem hoje tem a ver com saudosismo e sede. Saudosismo e sede. Por falar em sede, vou tomar uma aguinha aqui. Muitas vezes a gente tem sede. Você já viu alguém bebendo água, alguém com sede? Como que é? É assim, né, gente? Lá na minha família a gente fala, toma guti-guti. Sabe o que é guti-guti? Né? Um copo atrás do outro, um gole atrás do outro, sem parar. Sede. Quem tem sede, bebe água assim. Eu quero ler com você Êxodo 17. Nós vamos ler do 1 ao 7. Mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos andar por alguns textos bíblicos. É a minha meditação, é uma meditação para a minha vida, né, gente? Como sempre falo para você. É algo que eu preciso para mim. E todos nós vamos poder ter o compartilhar dessa palavra, dessa meditação hoje. Todo mundo achou? Diz assim a palavra de Deus: por ordem do Senhor, toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim e andou de um lugar para o outro. Por fim, acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beberem. Mais uma vez o povo se queixou de Moisés e exigiu: dê-nos água para beber. Moisés retrucou: por que brigam comigo? Por que põem o Senhor à prova? Afligido pela sede, o povo continuou a se queixar de Moisés: por que você nos tirou do Egito? Quer matar de sede a nós, nossos filhos, nossos animais? Então Moisés clamou ao Senhor: o que eu devo fazer com esse povo? Estão a ponto de me apedrejar. E o Senhor disse a Moisés: passe à frente do povo, leve a sua vara, aquela que você usou para ferir as águas do Nilo, e chame alguns dos líderes de Israel para acompanhá-lo. Eu me colocarei diante de você sobre a rocha no Monte Sinai. Fira a rocha, ou bata na rocha, e dela jorrará água que o povo poderá beber. Assim, na presença dos líderes de Israel, Moisés fez conforme ordenado. Moisés chamou aquele lugar de Massá e Meribá, porque o povo de Israel discutiu com Moisés e pôs o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está conosco ou não? A mensagem de hoje, gente, ela não é evangelística, mas quem quiser ter um encontro verdadeiro e o seu primeiro encontro com Jesus,
certamente pode ser muito ajudado nessa palavra. Mas não é uma palavra de evangelismo, é uma palavra sobre... é uma exortação a termos uma comunhão com Deus, buscarmos ao Senhor, enchermos a nossa vida mais do Senhor. Ok? Então o povo aqui, gente, está reclamando. O povo está com sede de novo. Lá no capítulo 15 de Êxodo, eles tinham passado por Mara, um lugar de águas amargas. Veio ali uma árvore, né? Que Deus mandou Moisés colocar dentro da água, eles puderam beber a água. E agora estavam andando de um lado para o outro, né, no deserto, dias após dias, semanas após semanas, e bateu a sede de novo. Estavam sem água mais uma vez, e começaram a reclamar, e pediram para Moisés lhes dar água, né? É interessante, gente, a linha que a gente precisa pensar, né? Quando a gente está reclamando, geralmente é porque a gente está pensando em alguma coisa lá atrás no passado que foi boa, que resolveu, algo assim no passado que nos ajudou bastante, foi uma bênção na nossa vida, mas que parece já não fazer parte da nossa vida hoje. Algo assim que não está mais nas nossas mãos, está lá no passado. E essas águas amargas de Mara, elas estavam já num passado do povo, não num passado tão remoto, mas num passado um pouco mais próximo. E o povo estava esperando estar num lugar mais onde houvesse água, para que eles pudessem de novo beber, mesmo que a água fosse ruim. Eles tinham certeza que Deus iria dar um jeito na água, porque eles experimentaram as águas adocicadas de Mara, que Deus havia adocicado. E nós somos assim também, gente. Até hoje, né? Tem muitas pessoas que esperam ver Deus fazer hoje grandes coisas que Deus fez ontem. Muitas pessoas esperam ver hoje grandes bênçãos, grandes movimentos que tivemos, que experimentamos no nosso passado, mas que não vão se repetir. E embora não venham a se repetir, a gente quer que se repitam. A repetição das mesmas bênçãos do passado nunca vão acontecer de novo. E aí nós temos algo chamado saudosismo. É a saudade das experiências do passado. É um problema quando a gente quer a repetição de experiências antigas e não se abre para novas experiências com Deus. Certa vez, um jovem foi falar com um sábio e foi pedir um conselho. E o jovem começou a falar com o sábio sobre todas as coisas que esse jovem, sabia. Eu sei isso, eu sei aquilo e tal. E foi mostrando para o sábio todo o seu conhecimento. E eles iam tomar uma xícara de chá. E o sábio viu que não conseguia entrar na conversa. Então ele fez o seguinte, ele pegou o chá e despejou sobre a xícara daquele jovem. E ficou assim, não era uma xícara grande, ele ficou derramando, né? E o chá começou a transbordar a xícara. E o sábio perguntou, você quer mais? E continuou colocando o chá e transbordando. Mestre, tá bom assim, eu já tenho o suficiente. Aí o sábio falou para o jovem, realmente, você já tem o suficiente. Você já tem tanto chá na sua xícara
que não cabe mais nada novo. E tem muitas pessoas que são assim. Trazem uma bagagem de experiências anteriores muito grandes, mas não tem espaço para novas experiências com Cristo. Gente, é tão triste isso. É tão complicado isso. E eu sou um pastor que gosta de história. Eu amo história. Eu sou um daqueles que acredita naquela máxima da história, que o povo que não conhece a sua história não sabe o futuro que ele pode ter. Eu acredito nisso. História é algo que a gente precisa preservar, mas a gente não pode viver. História é uma ótima lâmpada. Aliás, passado é uma ótima lâmpada, mas é um péssimo caminho. E muitas vezes, quando nós falamos de experimentar algo de Deus, nós apontamos lá para o passado. Lá no passado a gente fazia assim, assim, assado. Lembra, lá no passado a gente fez um evento com 80 crianças. Lembra? Nossa, foi maravilhoso. E foi mesmo, gente. Eu não estou dizendo que não foi, não. Foi maravilhoso, foi ótimo. Mas onde que está essa história? Lá no passado. Aí nós temos menos crianças, 20, 10, algumas igrejas têm menos, têm 5. Então essas crianças, porque não são 80, elas não podem experimentar algo de Deus? Elas não podem ter uma experiência viva com Deus? Tão viva quanto foi aquela que ficou na nossa história? É claro que podem. E Deus vai dar para elas essa experiência. Amém, meus irmãos? Porque Deus as ama tanto quanto amava as crianças do passado. Mas são momentos diferentes. Eu não sei você, né? Eu não vou falar a minha idade de 52 anos aqui, mas eu nasci num mundo que não existe mais. Não é, gente? Não existe mais o mundo que eu nasci. O mundo que eu era criança, o mundo que eu era adolescente, não existe mais. E eu tive cada experiência com Deus, e cada experiência de vida, experiência com família, com amigos, mas principalmente com Deus. E essas experiências com Deus, eu nunca mais tive nesse mundo de hoje que eu vivo. Mas eu vou falar para você, eu tive novas experiências, amém, meus irmãos? Novas, tão boas quanto as antigas. Experiências com Deus são únicas, nunca se repetem. Experiências com Deus são únicas, nunca se repetem. Talvez haja alguma exceção, mas não é toda hora que você vai ver isso acontecendo. Por exemplo, Pedro, Tiago e João estavam com Jesus, né? No monte em que Jesus foi transfigurado. Quantas vezes isso aconteceu na vida deles? Uma única vez. Paulo, ele caiu por terra, ficou cego, mas ouviu a voz de Jesus. Quantas vezes isso aconteceu com ele, gente? Uma única vez. Experiências com Deus são únicas. Não se repetem. E Moisés, com medo, né? Pode avançar, por favor. Moisés, com medo de morrer, o povo estava pegando em pedras, né? Moisés orou a Deus. O que eu faço com esse povo, Senhor? Como é que eu vou resolver esse problema? Eles não estão vendo água nenhuma aqui. Eles tiveram uma experiência tão linda com o Senhor lá e aqui como é que eles vão experimentar algo do Senhor? Eles estão com medo de morrer, estão reclamando. E aí Deus fala com Moisés. Interessante que lá no verso 6, Deus fala assim para Moisés ir adiante deles,
que Deus estaria na frente de Moisés, lá no monte de Sinai. E Moisés ia encontrar uma rocha. Olha só, as pessoas com pedras para agredir Moisés, mas Deus fala assim para Moisés: olha, Moisés, se eles têm pedras, eu tenho uma rocha inteirinha nas minhas mãos. E você vai ferir essa rocha, você vai bater nessa rocha. E dessa rocha vai sair água viva para que a sede deles seja saciada. Deus está falando assim, ó, eles vão ter uma nova experiência comigo. Eu não vou repetir o que aconteceu lá em Mara, eu vou fazer uma nova experiência para eles. E eles vão ter a sua sede saciada. E foi o que aconteceu, gente. Moisés foi lá, feriu a pedra, saiu água viva daquela pedra e todos beberam e saciaram a sua sede. Essa rocha na mão de Deus é fundamental nessa história e na nossa vida. Essa pedra, sem ela, tudo continuaria ruim, seco, cruel. Essa rocha é fundamental aqui nessa história. Vocês lembram uma vez que eu falei para vocês que sempre que a gente for ler a palavra de Deus, precisa encontrar Jesus, inclusive no Velho Testamento, gente? Eu vou pedir só um favorzinho de colocar um pouquinho de retorno para mim. Eu quase não estou me ouvindo, eu estou falando muito alto e estou perdendo a voz aqui. Por favor, tá? Obrigado. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Desculpa aí, gente. Agora tá bom para mim. Abram comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 10. O apóstolo Paulo, ele está lendo Êxodo, e Paulo encontra Jesus nesse texto, nesse mesmo texto de Êxodo que a gente está falando. O apóstolo Paulo fazia isso. Ele procurava encontrar Jesus em todo o texto bíblico que ele lia. Inclusive no Antigo Testamento, inclusive porque o Antigo Testamento era toda a Bíblia que ele tinha. Olha só, gente, 1 Coríntios 10, 3 e 4, todos comeram do mesmo alimento espiritual, está falando do maná, e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Olha Paulo encontrando Jesus aí, ó, no Antigo Testamento, uma referência a Jesus. Jesus é o maná, Jesus, ele é essa rocha da qual saiu uma água viva para o povo beber. Essa rocha é Cristo. Abra comigo lá em João 19, gente. Olha só que interessante. Lá no verso de número João 19, 34. Olha o que diz ali: um dos soldados, porém, furou o seu lado. Jesus está crucificado, Jesus já morreu, e o soldado fere Jesus, mas não quebra nenhum osso de Jesus, cumprindo assim uma profecia do Antigo Testamento, né? E no mesmo instante, saíram dois líquidos de Jesus: sangue e o que mais, gente? Água. Assim como lá em Êxodo saiu água da pedra, da rocha, aqui também saiu água de Jesus. Provavelmente foi isso que o apóstolo Paulo pensou quando ele disse que a rocha lá em Êxodo era Jesus. Amém, gente? E olha o que Jesus fala em João capítulo 7. Verso 37.
Olha só, gente. Isso aqui é lindo, isso aqui é maravilhoso. Tem a ver com a nossa vida hoje. No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba. Olha o que Jesus falou: venha a mim e beba. Assim como lá no Êxodo, o povo viu que Moisés feriu a rocha, saiu água da rocha e foi até a rocha beber. Jesus está dizendo: venha a mim e beba. E Paulo diz: Jesus é essa rocha que o povo espiritualmente bebeu lá no Êxodo. E eu e você precisamos beber dessa água espiritual que é Cristo, meus irmãos. É uma água para nós hoje. Não é algo que ficou no nosso passado. É uma água viva para os dias de hoje. Olha só o que Jesus fala. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. E quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito, o Espírito Santo, que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Amém. Glória a Deus. Quando nós bebemos da água que Cristo tem para nos dar, essa água de Cristo, ela nos lava. Ela vem invadindo toda a nossa vida, mexendo em tudo aquilo que existe dentro de nós e que não agrada a Deus, tirando, levando embora por completo, fazendo uma transformação maravilhosa na nossa vida, limpando, lavando o nosso corpo, nosso coração, nossa mente, de tal forma que rios de água viva fluem de dentro de nós. O Espírito Santo faz essa obra em nossas vidas. Glória a Deus, gente. O Espírito Santo, ele é maravilhoso, ele faz tudo isso em nós, quando nós bebemos de Jesus. Pode avançar? Então, nós temos um desafio, que é beber dessa água de Cristo. Abra comigo lá no Salmo de número 34. O versículo 8. É um dos versículos que mais me chama a atenção na palavra de Deus. Mais falam comigo. Porque lá está escrito o seguinte, gente, olha só. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que se refugia nele. Olha só. Que maravilha, né? Provem e vejam que o Senhor é bom. Esse termo provar, ele literalmente tem a ver com paladar. Provar, de colocar na boca. Como é que a gente bebe água? É com a boca. Provar e ver que o Senhor é bom, né? Significa experimentar por si mesmo. Provar por si mesmo, ir até Jesus e provar, como a gente está falando aqui, né? Dessa água que Ele tem para nos dar, essa água viva, essa água maravilhosa, que muda todas as coisas dentro de nós para melhor. O mais importante, gente, não é assim você ter informações a respeito de Deus, informações a respeito de Jesus. Quem é o Espírito Santo? Buscar todas as informações. Você pode usar o Google para isso, mas isso não é o mais importante. O mais importante, meus irmãos, não é você saber tudo sobre oração. Diferença de oração de gratidão, oração de adoração, oração de confissão, isso não é importante. Aliás, você saber essas coisas nunca vão levar você a orar mais e orar corretamente.
Não é isso que nós precisamos. Nós precisamos experimentar, beber da água que Cristo nos dá. E quem não tem bebido dessa água, o que acontece? Se torna um reclamão, um crente reclamão. Um crente reclamão é alguém que lá no passado bebeu uma água que Cristo deu. Algo que foi maravilhoso para a sua vida, mas nunca mais voltou a beber. E aí, o deserto fica mais difícil, o deserto fica mais cruel, e o que acontece? Fica reclamando. Ah, porque naquele tempo que era bom. Aquele culto, você lembra aquele culto? Nossa, eu chorei tanto. Eu fiquei tão arrepiado. O que o irmão, a irmã às vezes está falando com isso? Foi a última vez que bebeu da água que Cristo tem para dar. Gente, eu não estou falando de salvação. Salvação, Jesus salva de uma vez por todas. Uma vez salvo, você está salvo em Jesus. Porque Ele, Jesus, nos salva de uma maneira perfeita. Amém, gente? Beber da água que Cristo dá tem a ver com a nossa santificação, com o nosso crescimento, com o nosso serviço a Deus, o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Deus. E a última vez que você bebeu dessa água que Cristo dá, quanto foi? Faz tempo? Ontem? Quando foi a última vez que você bebeu? Sabe, gente, eu falo isso porque tem muitas pessoas, não só aqui, mas em várias igrejas, dentro dos templos, que estão há tanto tempo lá, morrendo de sede, porque elas não bebem mais, ou não beberam mais da água que Cristo dá, ou não bebem com a frequência que deveriam beber. E aí, a sequidão do deserto vai tomando conta. A reclamação vem, nada sacia, nada deixa a gente satisfeito. Mas é porque você não bebeu. Jesus está aqui hoje, e Jesus está presente o tempo todo perto de você, oferecendo a água viva que Ele tem para dar. Você só precisa beber, só isso. E o que eu quero dizer por beber? O que significa por concreto beber essa água que Cristo dá, gente? Beber é igual receber, né? Jesus é o nosso Senhor, nós nos rendemos a Ele, e Jesus é um Senhor maravilhoso que cuida de nós. E no seu senhorio e no seu poder, Ele nos dá essa água viva, a gente precisa receber. Então, quando eu me programo, quando eu me dedico, assim, a buscar ao Senhor, ter uma vida de oração, observar, meditar, praticar a palavra de Deus, servir ao Senhor com alegria. Quando eu busco ouvir a sua voz, estar com Ele, estar com os irmãos, tudo isso, gente, é como se eu estivesse bebendo da água viva que Ele me dá. Hoje nós estamos bebendo uma água viva, amém? Mas a água de hoje, nós não beberemos de novo. É como o maná. O maná o povo tinha que comer a cada dia. No outro dia tinha que recolher de novo para comer um novo maná. Assim as nossas experiências com Deus. Assim beber da água viva que Deus tem para nós. A cada dia uma nova água. Jesus sempre tem algo novo para nós.
Amém, meus irmãos? E eu quero finalizar dizendo o seguinte: talvez você ache que não precisa de tudo isso. Talvez você ache assim que já bebeu uma vez, já está bom para você, suficiente. Ok. Mas não se esqueça, essa é uma decisão sua. Virá a insatisfação. Virá a sequidão do deserto. E quando você experimentar tudo isso por não beber, não acuse ninguém. Lembre-se, quando você entender que tudo que você está passando é porque você deixou de beber mais de Jesus, e você se arrepender e for a Jesus, você poderá beber. E você verá como Jesus vai renovar a sua vida. Ele vai transformar os teus caminhos. Ele vai mudar o teu ânimo. Ele vai te fortalecer. Para viver com rios de água viva fluindo do seu interior, beba de Cristo. Beba quando você estiver nervoso, beba quando você estiver ansioso, beba quando as coisas ruins acontecerem a você, beba quando você não souber que direção tomar. Beba no deserto, beba no oásis, beba todos os dias. Se os tempos forem bons, beba de Jesus. Se os dias forem maus, beba de Jesus. Beba na tribulação, beba na alegria. Beba sempre, continuamente, da água da rocha viva, que é Cristo Jesus. Todos somos chamados a beber dessa água. E se você não tem bebido, Jesus está falando com você também. Hoje é um dia de voltar a beber. Mas não fica só no hoje, amanhã tem mais. A gente não vai ter culto, mas você precisa fazer da sua vida um culto a Deus. E lá você vai beber de Jesus. Eu quero orar com você que quer beber mais de Jesus, que quer ter uma vida próxima de Jesus, onde sempre você está se esvaziando, sabe? De tudo aquilo que você pensa, que acha que não precisa de Deus, e você quer se encher com as águas vivas do Senhor. Eu quero orar com você, porque esse é o meu caso. Eu não quero ser cheio de mim, gente, mas eu quero ser cheio do Senhor. E se é o teu caso, eu quero convidar você a se colocar em pé onde você está. Nós vamos orar. O Senhor vai ouvir a nossa oração. O Senhor vai saciar a nossa sede. O Senhor sabe os desertos por onde você está andando. Mas olha, andar o deserto com sede é diferente de andar o deserto cheio dessa água viva de Cristo Jesus. Pai Celeste, no nome do Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Reconhecer, ó Pai, que nós, e não só nós, toda a humanidade, anda por desertos tão áridos. Temos andado por desertos tão terríveis, tão difíceis nessa vida. Temos tido o deserto das guerras. Temos tido o deserto da pobreza, da fome. Alguns desertos nos fazem desencontrar das pessoas que nós mais amamos. É tanta sequidão e tanto sofrimento, Pai. Mas nessa noite nós queremos pedir: dá-nos de beber da água de Cristo, Senhor Deus. Sacia a nossa sede. Ensina-nos dia após dia a colher o maná,
a beber da água que Cristo dá, sermos fortalecidos no Senhor, para servirmos ao Senhor, para que outros que hoje estão enfraquecidos possam olhar para nós, possam ver em nós uma vida nutrida em Cristo Jesus, fortalecida no Senhor, e eles desejem a Cristo como nós também desejamos, porque o Senhor nos chamou primeiro e nos amou primeiro e nos desejou primeiro. Pai, ouve a nossa oração. Se houver alguém aqui presente hoje, Senhor, que ainda não entregou sua vida a Cristo Jesus, e talvez esteja com esse desejo de entregar a sua vida hoje, porque está entendendo que com Cristo Jesus nós podemos atravessar desertos, mas sem Jesus isso não é possível. Eu peço que o Senhor esteja estendendo a tua mão sobre essa vida no nome de Jesus, transformando esse coração, transformando esse pensamento, como o nosso coração e o nosso pensamento tem sido transformado dia após dia. Senhor, não nos deixe saudosistas com o passado, mas que nós possamos provar o Senhor diariamente, hoje e sempre, no nome de Jesus. O povo de Deus diga amém. Glória a Deus, gente. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar. Que Deus nos abençoe por sua palavra. Nós vamos ter mais um tempo de oração. Nós temos pedidos e gratidões. Eu espero que você tenha colocado seu pedido, sua gratidão de oração. E nós vamos estar orando por você. Como sempre nós oramos, né? Isso. Ó, tem mais gente colocando ali o pedido, a gratidão. Glória a Deus. Hoje mesmo, gente, eu falei com o nosso irmão Eli, nossa irmã Gilca. O Eli pegou dengue. Ele saiu da Covid e pegou dengue. Precisamos orar por ele. Ele está hoje no 3º ou 4º dia de dengue, né? Teve muita febre já. Vamos estar lembrando dele nas nossas orações. Temos orado por tantas pessoas, né? Eu estou muito feliz de ver a Deusilene aqui, que ela está recuperada da Covid, graças a Deus. O Evandro, Ana Clara, a Viviane, né? Quem mais está curado aí, gente? Deixa eu ver. Quem está curado aí de alguma coisa recentemente? O Vitor, Paulo, graças a Deus, Dona Marlene, né? Eu também recentemente, né? Louvado seja o Senhor, Ele nos cura também, amém, meus irmãos? Ele nos cura, Ele cuida de nós. E nós vamos orar, vamos pedir, vamos clamar por todos aqueles que estão pedindo por suas vidas e todos aqueles que estão agradecendo. Pai Celeste, te damos graças, porque Tu és real em nossas vidas. Muitos irmãos e irmãs nesses dias, desde que começou essa pandemia, têm passado por dores, por lutas, questões de saúde e outros tantos problemas, ó Pai. E o Senhor, fiel que é a Ti mesmo, o Senhor que nos ama, nunca nos deixou sozinhos.
cuidou de nós, ouviu as orações dos nossos irmãos em nosso favor. E obrigado porque muitos estão curados, ó Pai. Nós te louvamos por todos aqueles que estão agradecendo por curas, por respostas, por portas que foram abertas. Nós te louvamos, te adoramos, ó Pai, porque esse teu agir tão maravilhoso, tão cuidadoso conosco, nos dá uma esperança tão grande, que nós queremos colocar outras situações diante de Ti, outros irmãos e irmãs que estão enfermos, outros irmãos e irmãs que pedem por portas abertas, que estão com conflitos familiares, às vezes algumas outras questões que agora não nos lembramos, ó Pai, mas nós pedimos no nome de Jesus, venha ao socorro do Teu povo, ó Pai. Nós clamamos socorro ao Senhor. Ouve, ó Pai, a nossa oração. Senhor, não te demores a nos socorrer, Senhor Deus. Ó Pai, que possamos contemplar a Tua cura, a Tua salvação em cada área das nossas vidas. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Glória a Deus, aleluia. O povo pode vir aqui para o louvor já, né, para encerrar. Vamos nos colocar em pé. Vamos receber a bênção. Vamos receber a bênção. Que o Senhor, o nosso Deus, nos abençoe, nos guarde, faça brilhar no Teu rosto, o rosto do nosso Senhor, e Ele enche o teu coração de paz, de alegria, console as suas perdas, console as suas dores. Que o Senhor faça algo maravilhoso na sua vida essa semana, e você sirva ao Senhor com alegria, hoje e sempre. Amém. Irmãos, eu quero também deixar um abraço aqui especial para o Adriano, a Camila. Deus esteja abençoando vocês, consolando em tudo. Muito bom ver vocês aqui com a gente. O Senhor está no comando de todas as coisas. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Olha para o teu irmão ao lado, deseja uma semana abençoada e rica em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos.